Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Amém? Todas as vezes eu falo, né, eu vou me esforçar o máximo possível no português, mas se você não entender alguma coisa, é só levantar a mão e pedir tradução, tá bom? Eu vou me esforçar o máximo possível. Amém. Então, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Obrigado, Raquel. Pode colocar isso aqui, vou ver. Amém. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que eu fui também preso por Cristo Jesus. Outra versão diz: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, o que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Hoje, o Senhor tem colocado no meu coração para falar com vocês em relação à perfeição, né? A perfeição. Como tem agido essa palavra, né, nas nossas vidas? Como essa palavra tem influenciado tanto as nossas vidas? E como essa palavra, perfeição, tem muitas vezes machucado as nossas vidas. Amém? Então, vamos definir primeiro a palavra perfeição. É o estado de excelência máxima, no qual algo atende a todos os padrões ideais, sem defeitos, erros ou imperfeições. É uma qualidade associada ao completo, ao absoluto e ao imbatível. Então, quando a gente fala de perfeição, a gente fala sempre em extremos, né? Ou é perfeito ou é totalmente errado. Ou é preto ou é branco. Não existe gris, não existe um meio quando a gente fala de perfeição. A gente fala de perfeição sempre nesses extremos, né? E quero falar com vocês que a perfeição, nesse sentido, é uma grande armadilha para nós. É assim que fala, né? Armadilha, né? Isso mesmo, armadilha, né? É uma grande armadilha para nós. Okay? Por quê? Porque hoje em dia a sociedade, ela exige perfeição de todos nós. Não é verdade? No trabalho, né? Quando eu voltei para o Peru, uns anos atrás, né? Eu comecei a trabalhar tomando conta de um pessoal, né? Num restaurante. E a minha irmã, né, ela exigia muita perfeição de mim. E ela colocava para mim certos serviços, os quais, vamos falar, de 10 coisas que ela pedia para eu fazer, eu conseguia fazer 8, né? E quando eu ia lá a dar satisfação do meu serviço, né, ela sempre falava ou me exigia essas 2 coisas que eu não fiz. Nunca ela falou parabéns pelas 8 coisas que eu tinha feito, né? Ela sempre percebeu as 2 coisas que eu não tinha feito das 10 que ela tinha mandado. E hoje, assim, a sociedade existe muito isso em nós, né? Nos serviços não tem que sair furioso, tem que ser perfeito. Você faz 1.850.000 peças, né? Uma sai furiosa, o seu dia de trabalho foi ruim, né? Ou é chamado a atenção por essa peça que você fez errado.
mas não contaram ou não parabenizaram você pelas 1000 e tantas peças que você fez. Boas, né? Então, hoje a perfeição está nos levando a isso. É uma armadilha. Não simplesmente no trabalho. Empresas, no meu caso, empresas, elas colocam metas, elas colocam alvos a atingir num ano. Vamos falar que é o 100%, né? Atingiram o 100%, mas chega no final de ano, as empresas fazem as reuniões e veem que o pessoal atingiu só 80%, né? E essas reuniões são feitas simplesmente para reclamar ou para insistir nesses 20%, né? Que esse pessoal não alcançou. Nas escolas, né? As nossas crianças são levados a ser perfeitos nos estudos, né? Eu não sei vocês, mas no meu tempo, minha mãe, né? Ela nunca me parabenizou. No Peru, a puntagem é de 0 a 20. Acho que no Brasil é de 0 a 10. Ou é letras, A, B, C. Os dois, né? Vamos falar, de 0 a 10. No Peru era de 0 a 20. E eu vou falar para vocês, eu tirei só um 20 na minha vida, né? E foi em educação física ainda, né? Mas, eu tirei um 20, mas eu nunca atingia, nunca foi menos de 15 e também nunca foi mais de 18, nunca chegou a 20 em muitas matérias. E minha mãe sempre exigia o melhor. Eu chegava com as minhas notas, né? E ela falava, cadê o 20? Né? Mas ela não veia que eu tinha tirado 15, 16 e não existia nunca um parabéns, né? E muitas vezes me frustrava aquilo lá, né? Não somente nas escolas, também hoje o que está, né, vigente é esse negócio de redes sociais, né? Vocês já viram hoje, né, alguma foto de alguém sem filtro? Hoje, né, se você vai postar uma foto no Instagram ou em qualquer rede social, tem que ser perfeita. Não tem que ter uma manchinha, não tem que ter não tem que aparecer como que fala? Uma gordurinha aí, não pode aparecer. Tem que ser perfeito, né? Então, a gente vê como que essa sociedade, né, esse sistema está nos levando, está nos exigindo a ser perfeitos, né? E muitas vezes a gente se frustra. Mesmo assim, tipo aqui, fazendo tipo uma ilustração, nessa folha branca, né? Para vocês verem como a nossa mente já está com a perfeição, como posso falar, grudada, talvez, ou a gente tem internalizado tanto, sabe, essa palavra, que nós mesmos, a nossa consciência mesmo, exige isso de nós. O que vocês veem nessa folha aqui? Oi? Crianças. Cadê as crianças? O que você vê aqui? Bola preta, né? Então, sempre enxergamos, né, o ponto preto. Sempre enxergamos o pontinho e nunca enxergamos que tem muito espaço branco nessa folha, né? Tem muito espaço branco, mas enxergamos sempre o pontinho preto, né? Por quê? Porque essa palavra perfeição já está aqui. O papel para estar perfeito tem que estar branquinho, não tem que ter nenhuma imperfeição. Mas a gente não percebe que tem um monte de espaço em branco, né? E colocando isso nas nossas vidas, né? Vamos lá. Isso é na sociedade. Mas vocês sabiam que dentro da igreja também existe essa pressão, essa exigência de perfeição, né? Talvez muitas tradições das igrejas, né? Muitas regras, normas impostas por humanos, por homens, né? Dentro das igrejas, as quais, meu Deus,
A gente está aqui na igreja há anos e nunca atinge a ser santos. Nunca chegamos a ser aquilo, sabe, que a igreja exige de nós. Não estou falando nessa, amém? Em outra. Mas sempre tem, por quê? Porque a gente já vem carregando isso também da sociedade, mas as igrejas também exigem muitas coisas para ser perfeitos, né? E muitos jovens, sabe, por causa dessas exigências, eles têm desistido, têm saído das igrejas, têm se afastado dos caminhos do Senhor, porque não alcançaram aquele lugar, porque não chegaram por causa das exigências, sabe? Você tem que ser perfeito, sem mácula, sabe? Tem que ser santo, tem que ser perfeito diante dos homens e diante do Senhor, né? E exige muito de nós essa palavra, ok? E quando chegamos na igreja, muitas vezes, aquela palavra que Jesus falou, o meu jugo é quê? É suave e ligeira, né? Meu fardo é leve. E a gente chega na igreja assim e fala, meu Deus, mas Jesus falou que o jugo dele não é pesado. Mas tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, meu Deus. E a gente acaba se frustrando mesmo com a palavra de Deus, por causa dessas normas, dessas exigências, né? Eu falo muitas vezes, obreiros, sim, obreiro tem suas responsabilidades, mas ninguém está exigindo perfeição de vocês, obreiros, de nós, obreiros, né? Já vi testemunhos, né? E eu vou aproveitar, né, aqui que a pastora está aqui também, né? Que muitos lugares exigem muito da mulher do pastor. E a mulher do pastor, muitas vezes, é só a mulher do pastor, não é a pastora da igreja. No nosso caso, ela é a pastora da igreja também. Mas no nosso caso, a pastora da nossa igreja também é pastora da igreja japonesa. E também vê, acho que é o ministério japonês da missão apoio em geral, né? E muitas vezes vem mas é a pastora, né? Tem que ser perfeita, tem que acompanhar todo mundo, tem que aconselhar todo mundo, sabe? E muitas vezes esse fardo de Jesus na obra fica pesado por causa dessa exigência na perfeição, né? Gente, para minha esposa, eu vejo que ela é difícil ser a minha esposa, não por mim, né? Tá? Também, okay. Mas estou falando no sentido de, né, hoje está um pouco mais, sendo sincero, né? Hoje está um pouco mais sossegado assim, mas antigamente eu tinha que aconselhar aqui para cá, sair. Eu ficava na minha casa só segundas-feiras. E ela, sabe, carregava com a responsabilidade de criar as crianças, de aconselhar elas, de ver, de me cuidar também, de cuidar da casa, sabe? Ela trabalhar também. Então ficava um peso muito grande. E eu não aceitava que uma irmã venha falar dela que, você não está presente na igreja, você não está presente em tal reunião, você não está presente em tal célula, sabe? Porque é fácil cobrar, exigir perfeição, né? Mas não sabemos, sabe? E não entendemos o que realmente Deus pede de nós, ok? E vamos falar mais sobre isso, ok? Quero falar para vocês que não existe nenhum lugar na Bíblia onde nos exija, onde exija, Deus exija que fala, né? Perfeição em nós. Não existe nenhum lugar na Bíblia. E talvez você já tenha lido, né? Ou talvez agora venha na sua mente, né? Não, mas lá em Mateus, né, Sermão do Monte, Jesus falou: sejam perfeitos como meu Pai que está nos céus é perfeito, né? Mas vamos falar um pouco sobre esse versículo. Ele está em Mateus
capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esse é Jesus falando, né, no Sermão do Monte. O que Jesus está falando com essa palavra perfeitos? É aquela que o mundo define como perfeição? É essa definição que a gente falou no começo? Perfeito, nesse contexto, a palavra em grego é telema. Okay? Telema. E telema significa que uma coisa é perfeita, é telema, quando ela faz aquela que, como posso falar, é usada, né, naquilo que para qual ela foi criada. Okay? Por exemplo, essas cadeiras onde vocês estão sentados são perfeitas. Por quê? Porque foi criada uma cadeira para sentar. Ok? Então, uma cadeira foi feita para sentar e ela está cumprindo o seu propósito pela qual ela foi criada. Então, essa cadeira é telema, ela é perfeita. Ok? Pode ser que na casa de vocês tenham uma cadeira mais bonita. Como eu aprendi na sexta-feira na célula, né? Hoje acho que ele não está aqui, mas ele me ensinou português a falar uma cadeira mais melhor do que bom, né? Ele me ensinou. Tá? Mas pode ser que você tenha uma cadeira melhor, bonita, né? Perfeita no sentido da definição que dá o mundo, né? Mas nessa definição que Jesus está falando aqui, telema, essa cadeira, ou qualquer cadeira, por mais feia que seja, velha que seja, se você sentar nela e ela segurar você, essa cadeira é perfeita, ok? Ela é telema. Então, vendo essa palavra, perfeição, o que Jesus está exigindo de nós? O que Jesus está falando de nós? Né? Vendo o contexto, vamos ler o contexto. O que Jesus estava falando? A partir do versículo 43, ok? Capítulo 5, versículo 43. Ouviste que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deu para entender o contexto? A gente vai ser telema, perfeito, sempre e quando a gente faça aquilo pelo qual a gente foi criado. E o contexto que Jesus está falando aqui, que o nosso Pai, Ele faz sair o sol para bons e para ruins. Ele ama aos que merecem e aos que não merecem. Sabe? Nesse contexto, né, a gente vai ser telema. Nesse contexto, a gente vai ser perfeitos. Ok? Vamos confirmar essa palavra em Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Para que fomos criados? Qual que é o propósito pelo qual fomos criados? Né? Como vamos ser perfeitos? Como vamos ser telema? Né? Tito, capítulo 2, versículo 4. Tito, capítulo 2, versículo 4.
o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Que diz? Zeloso de boas obras, né? Boas obras. Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ok? Quando Jesus fala que sejamos perfeitos como nosso Pai é perfeito, Ele está querendo dizer que temos que cumprir o propósito pelo qual a gente foi criado, que é fazer o bem, igual a Deus, sabe? Amar indiscriminadamente, amar sem fazer diferença, fazer o bem sem olhar para quem, ok? Só assim a gente vai chegar a ser telema, perfeitos, amém? Então, não exige de nós essa perfeição como o mundo exige, sabe? Perfeito, sem mácula, sem erros, sabe? Totalmente lá em cima, sabe? O melhor do melhor. Não. Agora, se é isso, Deus não exige de nós perfeição, o que Ele exige de nós? Ele exige e Ele olha o nosso progresso. Ok? O progresso. Isso que o que a Bíblia também enfatiza nas nossas vidas. Ok? Eu estava aqui na hora do louvor e Deus falou no meu coração bem forte essa frase no contexto da pregação, sabe? E queria falar para você, se você está precisando, se é para você, você recebe. Se não, né, ora por alguém que esteja precisando. Mas veio essa frase: Deus, eu apontei aqui, tá? Deus se alegra pelo 80%. Tá? Deus se alegra pelo 80%. Seja qual seja a coisa que você quis colocar como meta, sabe? Se você não atingiu 100%, sabe? Deus se alegra pelo 80% que você já conseguiu. E Ele não vai te falar e não vai te reclamar pelo 20% que está faltando. Tá? Ele vê o nosso progresso. Ele vê, sabe, o nosso andar. Ele nos acompanha no nosso andar. Ele não exige a nossa perfeição, senão Ele nos acompanha no progresso. Ok? Gálatas capítulo 4, versículo 19. Diz, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Vocês estão vendo esse progresso? Até que Cristo seja formado por vós, em vós, né? Vamos ver esse processo também, esse progresso, né? Efésios capítulo 4, versículo 13. Diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse versículo começa também com essa palavra, até que. Então vemos que é um progresso, um processo, um progresso, é um andar nas nossas vidas, né? De crescimento, é um andar de aperfeiçoamento, sim, mas vocês creem ou acham que vamos conseguir ser perfeitos nesse mundo, nessa terra, nesse momento? Temos toda a eternidade, né? E a Bíblia confirma que na presença dele, só aí ele vai nos reconhecer como perfeitos, ok? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. De glória em glória,
transformados. É um processo, sabe? É um andar para chegar até lá. E nesse andar, Deus olha e sabe, Ele se alegra no progresso. Quem tem mais de 10 anos de crente? Pode levantar a mão, por favor. Mais de 5 anos? Mais de 1 ano? Eu posso fazer essa pergunta para todo mundo. E a resposta, eu tenho certeza, né, que vai ser a mesma de todos. A pergunta é você a pessoa de faz 10 anos atrás? De faz 5 anos atrás? De faz 1 ano atrás? É você a mesma pessoa? Já chegamos lá? Somos perfeitos? Não. Mas, sabe, você não é a mesma pessoa. E sabe uma coisa? Deus se alegra pelo aquilo que você conseguiu até hoje. Você não é a mesma pessoa que começou, sabe? Você não é a mesma pessoa que iniciou, sabe, nesses caminhos do Senhor. Ele tem mudado as nossas vidas. E Ele se alegra. E espera que nós nos alegremos também nesse progresso, sabe? Nesse andar nele. Ontem, conversando com minha esposa, né? Lembrando disso também, conversando em relação à palavra de hoje também. E ela falando, né? Todas as coisas que ela era antes, sabe? De entrar na igreja, de conhecer Jesus, de ela se converter, sabe? E, meu Deus, sabe? Eu fico escandalizado. Enfim, mas eu acho que eu ficaria escandalizado aqui. Eu vejo cada rosto aqui, sabe? Eu vejo, talvez, a cara do Lucas, né? E eu vejo assim, falando, nossa, que bonito, né? Rapaz, bonitinho, tal, tal. Mas eu imagino que se ele falasse para mim as coisas que ele era, eu ficaria escandalizado também, sabe? Eu falo para vocês, se vocês ouviram o que ele era antes, né? Vocês ficariam escandalizados também. Porque Deus tem transformado as nossas vidas, sabe? Nós somos mais os mesmos que iniciamos esse andar, esse caminhar com Jesus. E muitas vezes esquecemos isso. E somos cobrados, sabe? Na perfeição. E muitas vezes, sabe? Falamos que não valeu a pena. Esse ano, esses 5 anos, esses 10 anos andamos com Cristo, sabe? Não valeu a pena porque não cheguei a esse lugar, entende? Não. Somos restaurados, somos transformados de glória em glória, conforme a imagem dele. E a gente tem que celebrar. Esposas, celebrem que aquele homem que está na sua casa não é o mesmo de faz 1, 2, 3, 5, 10 anos. Pode ter recaídas que falam, né? Como que é? Recaídas, né? Mas não começou no mesmo lugar. Entende? Homens, agradeçam a Deus, se alegrem pela mulher virtuosa que vocês têm em casa. Elas não são as mesmas que quando chegaram aos caminhos do Senhor. Jovens, agradeçam pelos seus pais, eles não são mais os mesmos. E pais, agradeçam pelos seus filhos, que eles também não são mais os mesmos. De quando, sabe, eles se converteram ao Senhor e entenderam o sacrifício de Cristo nas nossas vidas. E acho que temos que parar de exigir tantas coisas, sabe, para nossos filhos. Sabe? Falemos, compartilhemos. Como eu era antes, filho, e como eu sou agora. Porque talvez os nossos filhos nos conheceram agora sim, sabe, nos caminhos do Senhor. Mas eles não sabiam a nossa vida passada. E muitos de nós, talvez, muitas vezes ficamos com vergonha de compartilhar o que eu era, sabe? Mas não, é um testemunho. Deus operou, fez uma grande coisa, um grande milagre na minha vida.
E isso tem que ser falado de geração em geração, sabe? Tem que ser falado para os meus netos, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, enfim. Como que começou o evangelho em casa? Como que iniciou, sabe, a obra do Senhor em casa? Então, seu filho esteve com sono e talvez não fez um devocional ou não leu o verso da Bíblia que tinha que ler, sabe? Não exija, não cobre, não seja rígido, sabe? Não exija a perfeição neles. Você também não é perfeito. Sejamos, sabe, como Deus é, a imagem dele, celebrando, se alegrando no progresso, se alegrando, sabe, nos pequenos passos que os nossos filhos dão. Lembra quando os seus filhos, que são pais aqui, né, deu o primeiro passo, a alegria que veio no coração, e a gente celebrava, parecia meio, por um pazinho, 2 pazinhos que as crianças deram, porque se arrastou no chão, enfim, sabe? Mas a gente celebrava e se alegrava nessas coisas. Hoje, porque o irmão talvez não faz certas coisas, ou não cumpre com certos requisitos, né? Ou regras, a gente começa a julgar e exige perfeição da pessoa. Deu para entender que Deus não exige perfeição de nós. Ser perfeitos em Cristo significa a gente cumprir com o propósito pelo qual a gente foi criado. E esse é telema, né? Fazer boas obras, amar como Ele amou. Hein? Agora, eu quero compartilhar com vocês também as quedas do justo. Quantos são justos aqui? Ninguém? Todos somos justos, né? Somos justos, mas sabe que em Provérbios 24, o pastor colocou um desafio, né? Agora nas aulas de Provérbios, que a gente possa ler Provérbios referente ao dia, né? Nesse dia foi 24, então caiu no dia 24 para ler. Eu li esse provérbio e bateu com essa pregação também, que é as quedas do justo. Provérbios 24, capítulo 16, diz... Pode colocar aqui para todos ler, por favor? Bom, está aqui, essa versão acho que é moderna, né? Mas as pessoas honestas, o justo, pode cair muitas vezes. Nas versões mais antigas fala 7 vezes cai o justo, né? Mas que sempre se levanta, volta, não tá, cadê? 24, 16, tornará, não, já perdeu, 24, 16. Aí outra versão, pois ainda que o justo caísse 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastrados pela calamidade, né? A minha versão aqui que eu peguei é, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão do mal. E pode ler em todas as versões que vai falar a mesma coisa com diferentes palavras, né? Qual que é a diferença entre um justo e um injusto? Entre um justo e um impio? Que o justo não cai e o impio se cai? Essa é a diferença? Qual que é a diferença entre um impio e um justo? Que o justo se levanta. Estão entendendo? O justo se levanta. E essa é a grande diferença entre um justo, alguém que tem o Senhor, alguém que é cristão, alguém que tem o Senhor no coração. Não é que não erre, ele cai, vai pecar, sabe? O importante não é, sabe, cair nesse julgamento, sabe, de, eu caí, agora não presto mais. Não, porque a palavra diz que o justo se levanta. Se ele cair 7 vezes, e não quer dizer 7 vezes literal, porque 7 significa as vezes que sejam necessárias, sabe? Ele vai cair, mas se ele cair 7 vezes, ele vai se levantar as 7 vezes também.
Ele vai se levantar às vezes que seja necessário. Quantas vezes ele cair, ele vai se levantar. Ok? Agora, quando a Bíblia diz que Jesus nos salvou, que Jesus se entregou por nós, sabe? E que Ele nos conhecia, sabe? Deus nos conhecia desde o ventre das nossas mães. Quando Jesus me salvou e salvou vocês, salvou nós, Ele sabia todas as vezes que a gente está caindo ou vai cair. Ele sabe tudo. Ele já sabia do início, desde o início, quando nos salvou, Ele sabia das nossas caídas. Caídas, não sei, vocês entendem, né? Ele sabia tudo. E Ele sabe, nos entende. Por quê? Lá em Hebreus diz que a gente tem um sacerdote, o qual Ele se compadece por nós. Por quê? Porque Ele foi tentado em tudo. E que temos um advogado, alguém que nos entende, alguém que nos defende, sabe? E eu compartilhei na célula, faz 2 semanas atrás, né? Que eu fiquei impactado com uma canção, com um louvor. O título do louvor é Deus Também, né? E aí ele fala, sabe, a letra dessa canção é em espanhol, né? Mas ele fala que Deus também, Ele foi imigrante. Você se sente gaidinho? Lembro, eu estava mexendo no YouTube, né? As mensagens de faz anos atrás, e vi uma mensagem da pastora falando da síndrome do gaidinho, né? A gente se sente estrangeiro, sabe? Estrangeiro nessas terras. Somos estrangeiros, né? Mas sabia que Jesus também foi um imigrante? Sabe? Jesus também sofreu perseguição. Jesus também sofreu, sabe? Jesus também passou por o sofrimento de ser rejeitado. E isso que a canção fala, Jesus também, Deus também passou por tantas coisas. Ele foi julgado, uma parte maravilhosa que fala na canção, que fala que Ele foi julgado, também foi julgado por não querer lançar a primeira pedra, por não julgar o pecador, sabe? E Ele foi julgado por isso, né? Quando a igreja, sabe, recebe as pessoas, não vai receber pessoas perfeitas, vai receber pessoas como você e como eu chegamos na igreja, né? Sujas, cheias de coisas, né? Hoje estava os comentários, né? Que tem uma irmã que perdeu um telefone, né? E já faz 2 semanas atrás e não acha, né? 2 meses, 2 semanas, não me lembro. Mas a gente pode ficar até escandalizado. Aqui dentro da igreja, gente, sabe? Nossa, pode acontecer esse tipo de coisas, tal. Que não achou até agora, tal. Mas, gente, que tipo de pessoas a gente quer nessa igreja? Santos, perfeitos? Ou a gente quer abrir as portas para pecadores? E que eu me lembre na palavra, pecadores, tem ladrões, prostitutas, viciados, traíras. É essas pessoas que a igreja tem que abrir a porta. É essas pessoas que a gente tem que mostrar o amor de Deus. Que temos que ter cuidado com as nossas coisas, com certeza. Amém? Mas não somos perfeitos ainda, né? Mas celebramos, sabe? E abraçamos o progresso, o andar, sabe? Agora, como é possível isso? Que o justo se levante. Como é possível que o justo se levante e comece a andar de novo? É possível só pela maravilhosa graça de Deus. Só por causa disso. Não é nem por você, porque você é forte, porque você... Não. Se a gente conseguir se levantar e começar a andar de novo, é simplesmente e unicamente pela graça maravilhosa de Deus. Quero falar para vocês a diferença entre 2 palavras.
eu pesquisei e vi que, sim, são as mesmas palavras, tanto em português como em espanhol. Uma delas é anistia, né? E a outra é indulto. Tá certo, né? Todo mundo entende, né? Indulto e anistia. A diferença entre as duas: indulto é quando uma pessoa cometeu um delito, ela vai para a cadeia e ela é indultada, ela é perdoada, ok? Então ela pode sair daquela prisão, ela pode sair daquela cadeira, né? Não, como que é? Cadeira, tá certo, né? Da prisão, ela pode sair. Só que quando a pessoa quer começar a vida dela, por causa que ela foi indultada, ainda nos antecedentes dela estão escritos os delitos, né? As coisas que essa pessoa fez. Tá certo? Acho que um presidente de vocês foi indultado, né? Um tempo atrás, não é? Tá. Isso é indulto. Se a gente pesquisa os antecedentes desse homem, né? As coisas que ele fez ainda estão aí. Tá bom? Agora, a diferença na anistia. A anistia é o mesmo processo. A pessoa sai, comete um erro, sai. Só que se a pessoa recebe amnistia, essa pessoa pode começar sua vida limpa. Pode começar sua vida sem nenhuma coisa atrás. Porque nos antecedentes dessa pessoa não figura, não aparece nada. Isso que é a diferença entre anistia e indulto. Deu para entender? Quando a Bíblia fala de perdão, qual vocês acham que está se referindo? Anistia. E isso que Deus faz conosco. Por isso que o justo cai 7 vezes, e quando ele se levanta, ele se arrepende, ele pede perdão a Deus, e ele recebe o perdão de Deus. Quer dizer, ele recebe anistia. Por isso que ele pode se levantar, sabe? Com o rosto para frente, para cima, e falar assim: não existe mais meus pecados. Ele levou meus pecados. Eu não tenho que carregar esse peso do pecado, esse peso dos meus erros, pecado, ok? Porque Deus me deu anistia, porque Deus me perdoou. E a Bíblia, ela fala de uma forma poética, sabe? Nos Salmos, o livro dos Salmos é um livro tão maravilhoso que fala o coração humano, sabe? E eu vejo como a Bíblia, sabe? Não tem como duvidar que ela é palavra de Deus, que ela foi inspirada pelo Espírito Santo, porque uma pessoa, estamos falando que um salmo que foi escrito faz uns 4.000, 5.000, 6.000 anos atrás, sabe? Já sabia de muitas coisas que hoje, né? Tecnologicamente, a gente sabe por causa da tecnologia. Mas olha que diz o Salmo 103, o Salmo 103, versículo 12. Ele diz assim: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Quanto está longe o Oriente do Ocidente. Por que falei tudo isso, sabe, de que a Bíblia é a inspiração de Deus? Porque como que esse homem, sabe, soube o que hoje a gente sabe, entende? Porque quando ele fala Oriente e Ocidente, por que ele falou Oriente e Ocidente? Por que ele não falou Norte e Sul? Sabe? Nós podemos medir tanto Norte como Sul. Se você pegar um avião, né, porque a Terra tem um ponto, né, que chama o ponto norte, né, e tem um ponto que chama o ponto sul. Quer dizer que se você pega um avião, aqui acho que todos nós concordamos que a Terra é redonda, né? Tem gente que fala que a Terra é plana, mas acho que aqui nós concordamos que a Terra é redonda. E se você pegar um avião, ok? Desde o Brasil está em que lado do mundo?
na parte sul, né? Se você pegar um avião e vai subindo, vai chegar um ponto que o avião vai passar pelo ponto magnético norte, sabe? E automaticamente, né, você está indo no sentido norte. Na hora que passa o ponto magnético norte, a brússola vai mostrar para você que você está indo em direção sul agora. Isso quer dizer que dá para medir a distância entre norte e sul. Tem um número, tem uma distância. Mas aqui o salmista, ele não falou norte e sul. Ele falou oriente do ocidente. E quer dizer que se você pegar um avião do oeste, sabe? Da parte este, e você viaja sentido oeste, vai viajando, você pode dar a volta à terra sempre, e sempre vai estar girando sentido oeste. Deu para entender? O que o salmista está falando aqui é que Deus colocou nossos pecados num lugar entre Oriente e Oeste, onde quando o inimigo, quando o diabo, quando quem for, vem aqui falar, sabe? Oh, você errou, você pecou. Ele não vai achar nunca, porque ele vai ficar dando volta, assim, nunca vai achar o pecado que Deus já perdoou nas nossas vidas. E eu vejo essa maravilha, como o salmista sabia isso naquele tempo. Por que ele não colocou norte e sul? Não, ele colocou oriente e ocidente. É porque quando a gente peca, quando a gente se arrepende, quando a gente entrega, sabe, o nosso pecado ao Senhor e fala, Senhor, perdão, Ele pega os nossos pecados e, como diz outra parte dos Salmos, Ele joga nossos pecados no fundo do mar, sabe? Ele coloca num lugar onde não existe mais. Ele foi deletado, ele foi borrado, sumiu. E o diabo, ele é o acusador. Quantas vezes já veio acusação nas nossas cabeças, sabe? Pelos pecados cometidos no passado. E falando que a gente não é justo, sabe? Que a gente, como você pode fazer isso? Como você tem cara para fazer isso se você fez aquilo? Mas, sabe? Ele não pode achar, porque não existe mais aquilo. Jesus nos perdoou, Deus nos perdoou e escondeu esse pecado num lugar onde ninguém pode achar, porque simplesmente sumiu. Esse é o perdão de Deus. Por isso que o justo, se ele cair 7 vezes, as 7 vezes ele se levanta. E se levanta, como diz a palavra, as suas misericórdias se renovam dia por dia. Cada manhã a gente tem a oportunidade, sabe, de desfrutar a maravilhosa graça de Deus. Amém? Então, já para finalizar, vamos ter um tempo de oração aqui um pouco mais prolongado, mas, sabem, no meu serviço, né, eu estou trabalhando, aí tem um rapaz que conversa bastante comigo, e ele me fez uma pergunta essa semana, né? Ele me perguntou assim, Vitor, você acha que uma pessoa que fez mal, sabe, fez muito mal antes, e ela se arrepender, sabe, você acha que esse mal volta na vida dela? Esse mal pode vir na vida dela? Aí eu falei para ele, olha, eu creio que por causa que a pessoa fez o mal no passado, ou fez o mal, quando a gente faz o mal, tem consequências. A gente não pode negar isso, sabe? Aquilo que você semeia, sabe, você vai colher. Se você fez uma coisa mal, tem consequências. Mas falei para ele, mas eu acredito. Ele sabe que sou evangélico, tá? Sabe que sou cristão. Mas eu acredito que quando você se arrepende, sabe, você tem uma oportunidade nova. Você tem uma oportunidade para você começar a sua vida, recomeçar a sua vida, sabe? E ele falou, não sei, viu? Eu acho que não é bem assim. E eu quis contar para eles o meu testemunho, né, que eu quero falar com vocês aqui também. Quando eu cheguei na igreja, né, eu cheguei na igreja por convite da minha esposa, né, para fazer o curso Casados para Sempre. E eu contei isso para ele, né? Antes eu
abrindo aqui para vocês, porque um testemunho, não fico com vergonha, porque coisas que já passaram, eu roubava, né? Eu entrava em fábricas e roubava as coisas que tinha lá dentro e depois vendia. E teve um dia que a polícia chegou e a gente teve que sair correndo, era um grupo, né? A gente teve que sair correndo. Logo daí eu fiquei com medo e falei para minha esposa, eu vou começar a trabalhar. Aí eu voltei a trabalhar em firma, né? Entrei a trabalhar na Trex, né? Que é uma firma de caminhões. E já tinha passado mais ou menos um tempo, o qual minha esposa faz o convite para entrar na igreja, para participar do curso, né? Do Casado para Sempre. E foi nesse curso que eu conheci Jesus. Eu me dei de cara com Jesus. E sabe que toda pessoa que se dá de cara com Jesus, sabe, muda. Não tem como, tá? É a mesma coisa se você falar assim, né? Eu estava andando na Tomei e me dei de cara com um caminhão. Mas eu olho para você, mas você está igual. Como assim? Sabe, Jesus é maior que Optimus Prime, entendeu? Jesus é maior que ele. Então, toda pessoa que se dá de cara, quando você se dá de cara com um caminhão, vai mudar alguma coisa em você, né? Não é? Alguma coisa vai acontecer com sua vida. Quando a gente se encontra com Jesus, muda. Tá? Quando eu me encontrei com Jesus naquela sala, naquele container, sabe? Quando eu vi que eu era sujo, cheio de pecados, sabe? Já não tinha, aí eu me arrependi de todas as coisas que eu tinha feito, entreguei minha vida a Jesus e quis mudar, quis entrar nesse processo de transformação. Passaram 4 anos. E eu estava trabalhando naquela firma Trex e me liga um número desconhecido. Esse número, eu atendo, era a polícia, né? Estamos aqui fora da fábrica, eu quero que você saia para a gente conversar. Eu confesso para vocês que não fiquei com medo, porque eu falei, Senhor, sim, chegou a hora de eu pagar, ou assumir as consequências pelas coisas que eu fiz, sabe? Eu vou assumir, né? Mas, pelo amor de Deus, por favor, cuida da minha família, cuida dos meus filhos, né? Naquele tempo eu trabalhava com o Fabiano, né? Que ele está na igreja em Toyokawa. E falei para ele, Fabi, ora por mim, por favor, que a polícia está lá fora. Aí ele orou por mim. Nos abraçamos, foi aquele abraço, eu já estava assumindo que ia embora, sabe? Com a polícia. Aí eu saí. Cheguei lá fora, tinha um carro preto, assim, né? E a pessoa abriu a porta, tinha outro senhor lá dentro. E fecharam a porta, ele mostrou um telefone que tinham achado naquele lugar onde a gente tinha entrado. E falou para mim assim, é seu esse telefone? Eu falei, sim, é meu. Então tá bom. Você pode assinar, por favor, esse papel, falando que você está recebendo o seu telefone, que a gente entregou o seu telefone. Quando eu vi o papel estava escrito todo em japonês. Então eu falei para ele, eu não vou assinar uma coisa que eu não sei, né? Eu não sei ler japonês. Não, mas aqui está escrito que a gente está entregando o seu telefone. A gente só quer sua assinatura. Eu falei, eu não vou assinar. Aí ele falou, tá bom. Aí ele pegou a pasta dele, né? E tirou outro papel escrito em espanhol, traduzido. E efetivamente estava escrito tudo, né, o que ele tinha falado, que eu estava aceitando na devolução do telefone que era meu, tal. E eu assinei. Na hora que ele foi guardar esse papel na pasta, ele fez isso aqui na pasta, né? Assim, tipo, para eu ver o que estava escrito nessa pasta, né? Desculpe, pessoal do som, né? Mas na hora que eu vi que tinha fotos minhas entrando na minha casa, saindo da minha casa, indo trabalhar, no mercado, fotos da minha família, fotos das pessoas que estavam comigo naquele tempo. Eles tinham feito um seguimento nesses 4 anos da minha vida, sabe? Aí, sabe, eu fiquei frio. Eu falei, chegou a hora, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, a gente sabe tudo o que você faz, tudo o que você fez. E sabe que você não está fazendo mais essas coisas, né? Eu falei, sim, eu mudei, eu não estou mais fazendo essas coisas. Aí ele falou para mim assim, então cata esse telefone e vai embora.
Eu acho que não entendi, porque ele falou de novo, cata seu telefone e vai embora, né? Na hora que eu fui abrir o carro não abria, porque carro de polícia, né, não pode abrir por dentro. Outra pessoa teve que abrir o carro para eu poder sair. E, gente, esse caminho da porta do serviço até voltar na linha de serviço, sabe? Eu acho que foi o caminho que eu já como fala, o que a pastora fez aqui hoje, derramei, em espanhol é derramei, quando você joga água, sabe? Esse caminho foi porque eu agradeci tanto a Deus, sabe? E não estou falando que é assim em todos os casos, sabe? Porque se eu estava, sabe, assumindo minha responsabilidade e eu saí para ser preso, na verdade. Mas eu vi que Deus, sabe, deu essa oportunidade. Esse rapaz ficou olhando para mim, não falou nada e foi embora, sabe? Foi trabalhar, voltou a trabalhar. Passou 5 minutos, ele voltou, bateu nas minhas costas e falou assim: sabe o que eu acho? Acho que esse dia Deus falou contigo. Eu te dou outra oportunidade. Sabe? E, sabe, é isso que Deus faz conosco. Ele é o Deus das oportunidades. Ele é um Deus, sabe, que dá, não uma, não duas, não três, não quatro, as oportunidades que sejam necessárias. Cada vez que nós levantamos nos nossos pés e falamos para Ele perdão, e fazemos o arrependimento. O arrependimento é isso aqui, gente. Eu estou andando assim, eu quero me arrepender, eu faço isso daqui. É girar, um giro de 180 graus e fazer totalmente o contrário que eu estava fazendo. E sabe uma coisa? Cada vez que eu faço isso daqui e dou um passo, nos céus, para mim, sabe, eu tenho essa imagem, eu gosto de imaginar, sabe, nos céus há uma festa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo celebrando, sabe, esse passo, esse pequeno passo que eu dei, sabe, deixando atrás tantas coisas. Essa é a graça maravilhosa de Deus. E essa graça está disponível para todos aqui. Deus não tem filhos especiais. Deus tem filhos. E todos precisamos dessa misericórdia. Todos precisamos dessa graça. John Newton foi o criador daquele hino maravilhoso que chama Maravilhosa Graça, né? O Sublime Graça. Ele era traficante de escravos. E um dia ele conheceu o Senhor e ele se transformou. E ele escreveu aquele hino maravilhoso que depois a gente vai tocar. Não tem em português, mas aí o pessoal da mídia vai ver o que eles fazem, né? Mas ele tem uma frase que eu vou fazer minha. E espero que vocês façam sua também. John Newton diz: mas vem, Victor, eu, Victor, não sou o que devo de ser. Também não sou o que espero ser. Mas pela graça de Deus, não sou o que costumava ser. Pela graça de Deus, eu não sou mais aquilo que costumava ser.